Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para a vida de quem está em reconstrução. Seja ela física, emocional ou espiritual. Reconstruir não é fácil, mas é desafiador. Todos nós sabemos que muitos são os desafios para que você nem mesmo começasse. Mas a palavra de Deus para a sua vida está no livro de Neemias, quando mesmo está em Suzã, a fortaleza, introduzido no palácio do rei Artaxerxes, e ele está servindo de copeiro, de maneira que ele usufrui de tudo aquilo que o palácio e a sua função lhe proporciona. E isso tudo está acontecendo enquanto a cidade dos seus pais e dos seus irmãos estão em ruína, porque os muros foram derrubados, as portas queimadas a fogo, e agora os restantes que se encontravam ali estavam em grande miséria e desprezo. É nesse momento que Neemias sente a necessidade de reconstruir, a necessidade de ir à reconstrução, porque Neemias vai trocar o conforto do palácio pelo trabalho dos escombros e monturos de Jerusalém. Na verdade, Deus está tirando Neemias do conforto para o trabalho, porque todos aqueles que querem reconstruir e ir à reconstrução precisam sair da sua zona de conforto para o trabalho árduo e duro da reconstrução. Mas foi Deus quem deu esse chamado para Neemias, até porque para edificar o templo, Deus levantou a Zorobabel. Para reedificar a vida religiosa do povo, Deus ele levantou a Esdras, mas para a reconstrução dos muros, Deus ele levantou a Neemias. Eu não sei em qual dessas funções, ou não sei qual é a reconstrução a qual Deus ele tem lhe chamado. Eu não sei se é na vida física, eu não sei se é na vida emocional, eu não sei se é na vida espiritual. A verdade é que você foi chamado por Deus para estar em constante reconstrução. Porque Deus lhe chamou e lhe deu uma graça para você reconstruir. Para você reconstruir aquilo que foi destruído, aquilo que foi paralisado, aquilo que em algum momento sofreu algum dano. Deus ele lhe chamou para reconstruir. E todas as vezes que nós formos à reconstrução, nós precisamos abandonar a zona de conforto para irmos ao trabalho duro e árduo da reconstrução. Quando Neemias está lá, Neemias vai precisar ser o primeiro a dar exemplo, porque o povo está em grande miséria e desprezo, ou seja, a sua autoestima, a sua fé e o seu ânimo estão no chão. Então Neemias, antes de levantar muros, Neemias vai precisar levantar o povo. Neemias vai precisar mexer com o ego, mexer com o ânimo, mexer com a fé daquele povo. Porque antes de se levantar muros, Neemias precisava levantar pessoas. Quando nós somos chamados para a reconstrução, nós vamos precisar ser o primeiro a sermos exemplo de reconstrutores. Porque reconstruir não se reconstrói com palavras somente, mas reconstruir se reconstrói com atitudes. E Neemias aqui está sendo um líder que ele ensina pelas palavras, mas ele arrasta pelos exemplos. Ele é aquele que casou com o propósito de reconstruir e de maneira nenhuma se divorciaria. Por quê? Porque ele foi chamado para essa missão, e missão dada para soldado bom é missão cumprida. Neemias, quando agora está reconstruindo, porque o povo entendeu o propósito, e o texto diz que eles trabalhavam como um só homem. Em pouco tempo o muro estava pela metade. Agora os inimigos se levantam na figura de Sambalate, Tobias e Gésem. Me chama a atenção em saber que todas as vezes que nós vamos à reconstrução, os inimigos vão se levantar.
Porque os inimigos, eles não querem que o projeto de Deus, ele saia do chão, ele deixe de ser poeira, ele deixe de ser escombros e ser entulho. Mas quando Deus, ele levantou Neemias, animou o povo uma vez mais, e o povo começou a trabalhar como um só homem, de maneira que em poucos dias o muro estava pela metade, aí os inimigos se levantaram. Mas quando os inimigos se levantaram, Deus deu estratégia para Neemias, porque com uma mão o povo trabalhava, mas com a outra mão o povo possuía uma arma, porque o povo estava disposto para a reconstrução. De maneira que o povo trabalhava, mas também estava preparado para guerrear, porque reconstruir não é fácil. Reconstruir é desafiador. Reconstruir, ao mesmo tempo que você edifica, você precisa lutar e pelejar. Mas o que me chama a atenção é que nesse momento da reconstrução, Deus deu estratégia para o povo. Deus deu estratégia para o povo mediante o seu líder, a saber, Neemias. Deus vai lhe dar estratégias para que você continue até concluir a reconstrução. Eu repito, a palavra de hoje é para quem está em reconstrução. Reconstrução física, emocional ou espiritual. A verdade é que Deus lhe chamou para fazer uma obra que ela não pode ficar pela metade. Ela não pode ficar só no vislumbre. Ela não pode ficar só nos pensamentos. Essa obra ela precisa ser concluída. E Deus, ele já lhe deu a receita nesse dia chamado hoje. A receita é essa: sai da zona de conforto e vai ao trabalho da reconstrução. Não se preocupe, porque Deus vai lhe dar graça de você ser um exemplo para arrastar a muitos, para também se levantarem para reconstruir e também ir à reconstrução. Deus vai lhe dar estratégias para que nos momentos necessários você saiba lidar com os adversários da reconstrução, com o adversário de nossas almas. Deus vai lhe dar estratégia, mas eu quero finalizar esse vídeo profetizando sobre a sua vida. Deus vai lhe dar graça para você abandonar a zona de conforto. Deus vai lhe dar graça para ser exemplo e modelo para muitos. Deus vai lhe dar graça para montar estratégias de edificação, estratégias de guerra, porque você foi chamado para começar uma obra, para começar um projeto, mas esse projeto não será envergonhado, esse projeto não será como a torre de Lucas capítulo 14, esse projeto não ficará pela metade, esse projeto ninguém vai poder olhar e escarnecer de você, e zombar de você, porque Deus lhe chamou para uma obra, para um projeto, e ele vai ser concluído para a glória de Deus. Então sai da zona de conforto, porque Deus esforça as tuas mãos para o trabalho. Não se preocupa, porque Deus vai lhe dar graça para ser sal, para ser luz, para ser astro, para ser exemplo, para ser modelo, e você vai conseguir animar o coração de quem precisa participar com você dessa reconstrução. Deus vai lhe dar estratégias, e essas estratégias vai fazer com que as vitórias venham mediante o ataque do inimigo, mediante o ataque dos opositores da reconstrução. Fica com essa palavra, que Deus em Cristo vos abençoe, porque você é um reconstrutor e Deus vai lhe dar graça para você concluir a boa obra que você começou.